você já reparou que sempre que surge um problema que atrapalha a vida dos brasileiros, o governo Lula se esforça e se desdobra para resolver o problema, enquanto os governadores bolsonaristas nos estados, como Romeu Zema, Ibanez e Tarcísio de Freitas, fazem exatamente o oposto e começam a se mexer para prejudicar a vida dos cidadãos. O exemplo aí mais recente é do preço dos alimentos, que ao aumentar alguns alimentos por conta de setores extemporâneos, questões do clima e até coisas de fora, como na questão do ovo, cujos Estados Unidos está pagando uma fortuna para ter ovo e por isso que aumentou o fluxo de exportação para lá e encareceu o preço aqui, o Lula foi lá e tomou a decisão de zerar o imposto da cesta básica. No Brasil, não se paga mais imposto federal sobre os 26 itens da cesta básica e ainda zerou o imposto de importação desses alimentos essenciais para os brasileiros para aumentar a concorrência e forçar aquele vagabundo do agronegócio que está escondendo estoque de comida para poder vender mais caro. E aí, o que fazem os governadores bolsonaristas? Em vez de seguirem um exemplo do governo Lula e zerarem também os impostos estaduais sobre os alimentos para tornar o alimento mais acessível para você, faz exatamente o contrário. Senta em cima, começam a criticar, começam a fazer discursinho de que as medidas do Lula não vão afetar quase nada e na prática contribuem para piorar as coisas. Isso quando não espalham fake news como o Tarcísio de Freitas, que andou fazendo um videozinho mentiroso dizendo que ele já tinha zerado o imposto da cesta básica dos ICMS dos alimentos da cesta básica no estado de São Paulo, o que é uma grosseira mentira, porque são 26 alimentos e no caso do estado de São Paulo são apenas 6 os alimentos que receberam essa redução e nem foi ele que fez, foi o Márcio França, quando era governador, que reduziu o preço, a alíquota desses alimentos e ele simplesmente renovou nesse pacote onde ele aumentou os impostos, ICMS, sobre mais de 250 setores, cortando uma série de isenções e deixando o estado de São Paulo cada vez mais caro. Esse tal de Ibanez, então, é muito pior. Sabe quanto ele cobra de imposto, de ICMS, sobre o pãozinho que o povo de Brasília come? Pois é, 20%. Pois é, se você paga aí em Brasília R$20 no quilo de pão, 4 vai pro bolso do governo porque o sujeito é zoiudo e quer o dinheiro do povo até no pãozinho. Zema a mesma coisa, aumentando ICMS, não quer tirar um centavo e agora ainda vieram meter esse louco que para eles zerarem, o Lula tem que repassar o dinheiro para eles. Ou seja, eles querem fazer graça pro povo do seu estado, falando que eles tiraram desde que o Lula pague a conta. Aí fica fácil, fazer milagre com o chapéu dos outros é muito fácil, né? Zema, Tarcísio, Ibanez, Ratinho, Caiado. O fato concreto é que esses caras não estão nem aí para o nosso povo. O Tarcísio foi ao lado do Bolsonaro e foi questionado sobre essa questão do ICMS dos alimentos, começou a meter um somebody love, rola pra cá, vem uma historinha daqui, outra dali, e no final ainda meteu o louco dizendo que o problema dos preços dos alimentos era o aumento do preço dos combustíveis. Só escondeu lá no podcast que os combustíveis ficaram um pouco mais caros, não por conta do governo Lula, que fez apenas uma reposição que nem chegou no valor da inflação esse ano, depois de mais de um ano sem ter reajuste do preço dos combustíveis. O que aconteceu de aumento real foi o que esses governadores se montaram num consórcio e resolveram juntos aumentar a alíquota de ICMS sobre os combustíveis, deixando o preço das mercadorias mais caros porque aumentou o preço do frete. E ele joga na conta do Lula. É uma disfarçatez, é um desrespeito porque aproveitam que a maioria dos eleitores não sabem o que um governador faz, não conhece as atribuições. Quando as coisas ficam ruins no país, culpam logo o presidente. Quando as coisas ficam boas na sua cidade, ele acaba levando vantagem junto. O Lula melhorou a economia do Brasil, todos os estados começaram a gerar emprego e esses três aqui, por exemplo, que nada fizeram nesse sentido, estão colhendo os louros dos serviços dos outros. Entretanto, a obrigação dos três, como por exemplo a segurança pública, eles tentam empurrar nas costas do Lula. Eles falam que a culpa é do Lula de ter aumentado a criminalidade em São Paulo, em Minas Gerais, em Brasília, quando na verdade é a atribuição deles que eles não estão cumprindo. Porque eles vêm repetindo aquela ladainha, atira primeiro e pergunta depois, do bandido bom é bandido morto, desde que não seja bandido bolsonarista, né? Porque daí eles vão até em Copacabana, né, seu Tarcísio, ficar pedindo para tirar bandido da cadeia, para bandido bolsonarista não ter que pagar pelos crimes que cometeu contra a nação, que queriam levar o Brasil para o buraco através da implantação de uma ditadura. Pois é, gente, é hora do nosso povo abrir o olho e entender qual a obrigação de cada ente
da federação, o que um governador faz, o que é a atribuição de um prefeito, o que é a atribuição de um presidente, e começar a olhar para as atitudes e não para o discurso. Do discurso todos são muito bons, todos são eficientes demais, o Zema cobrando eficiência, sendo que é o governo mais caloteiro do país. Desde que esse sujeito assumiu o governo do estado, ele não pagou mais nada e a dívida de Minas quase dobrou na mão dele sem ele fazer absolutamente nada. Quem vai para Minas Gerais vê aquele monte de estrada esburacada, serviços funcionando meia boca, os funcionários públicos sem ter reajuste faz tempo e ele ainda querendo congelar o salário por mais de 10 anos, enquanto o salário dele ele aumentou 300%. Pois é esse tipo de gente que a gente tem que conviver na extrema-direita. Gente que fala uma coisa e faz outra. E é por isso que está na hora do nosso povo acordar. Parar de cair nessa conversa, nessas narrativas furadas de gente que adora ficar defendendo o bandido, adora relativizar os crimes da direita, todos eles aí defendendo anistia para bandido, tentando relativizar uma tentativa grosseira e absurda de tentar implementar uma ditadura mais uma vez no Brasil, e agora ficam aí tentando sabotar até a comida na sua mesa, se negando a baixar o imposto e querendo transferir a responsabilidade, que é deles, porque o Lula já fez a parte dele baixando os impostos, para o Lula ter que fazer o dele e ainda fazer o dos governadores. E você, o que pensa a respeito? Você já sacou a jogadinha desses caras que sentam na cadeira de governador, não fazem nada, terceirizam suas obrigações, outras eles privatizam, entregam patrimônio público a preço de banana e depois que dá tudo errado eles tiram o corpo fora e jogam nas costas do Lula. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos ficar mais atentos qual que é o serviço de governador. Governadores se dão bem e vão se perpetuando no poder sem fazer nada porque a gente não para prestar atenção no que esses caras fizeram ou deixaram de fazer, porque eles sempre têm uma neblina em torno do cargo do governador, porque a gente nunca sabe se as coisas quando acontecem foi o prefeito que fez ou se foi o presidente que fez, mas o governador, cuja principal atribuição é a segurança pública, esses três e tantos outros estão deixando muito a desejar e mais, aumentando o imposto de circulação de mercadorias, o famigerado ICMS, em vários produtos, deixando o custo de vida no país mais caro. Então o que acontece? O Lula vai lá, faz reformas, cria condições para gerar mais empregos, mais oportunidades, mais dinheiro no bolso dos brasileiros e o dinheiro que entrou no seu bolso a mais, eles dão um jeitinho de aumentar imposto, criar pedágio, né, Tarcísio? Transformou São Paulo na pedágio Holândia, desviar esse dinheiro para o bolso do governo ou dos seus parceiros da iniciativa privada que vão ganhando esses filões das concessões públicas. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e fique esperto. Essa gente aqui não está defendendo o interesse do Brasil. Todos eles aí botando o bonezinho do Trump na cabeça, colocando o interesse dos Estados Unidos à frente do interesse do Brasil, sem defender sequer o interesse dos seus próprios estados e das suas populações.